Então, vamos dar início hoje, são 6 horas, né? Nós temos, então, a apresentação do trabalho científico, que vai ser feito pela Elisa, depois do caso clínico, tá? E depois nós temos um outro caso clínico interessante que o Humberto vai compartilhar com a gente, né? Então, eu reservaria 30 minutos para a apresentação do caso clínico, do artigo científico, de 30 a 40 minutos, 20 minutos para cada caso clínico, tá bom? Então, vamos lá, gente. Elisa, fique à vontade para apresentar o artigo científico. Bom dia a todos. Eu sou Elisa Andrade, sou aluna da capacitação em endoscopia e vias biliares e trouxe um artigo científico para a gente discutir, que foi sugerido pelo Dr. Celso. Esse artigo fala sobre o ultrassom endoscópico, que ele pode detectar a causa na maioria dos pacientes com pancreatite aguda biliar ou com pancreatite aguda idiopática, uma revisão sistemática e uma meta-análise. Esse artigo foi publicado agora em 2020. A pancreatite aguda, então, é um processo inflamatório agudo do pâncreas caracterizado por uma dor abdominal em faixa e aumento de enzimas pancreáticas. A causa mais comum dessa doença é a litíase ou barro biliar, ocorre em 40 a 70% dos casos, seguida do abuso de álcool, que ocorre em 25 a 35%. O fator etiológico, quando ele é indeterminado, isso pode ocorrer em 25% dos casos, e é dito como uma pancreatite aguda e idiopática. O quadro clínico, então, como a gente disse, é uma dor intensa em quadrante superior do abdômen. Em 50% dos casos, essa dor é associada à irradiação para o dorso e a náuseas e vômitos. A investigação diagnóstica padrão deve conter uma anamnese com avaliação do antecedente pessoal e do antecedente familiar. Por quê? Porque o uso excessivo de álcool, ele influencia na pancreatite aguda, é um fator de risco. Então, 50 gramas dia de álcool por 5 anos já é um fator importante para o desenvolvimento de pancreatite. História familiar de pancreatite recorrente, porque aí esses pacientes teriam risco de mutação do gene TSRR1 associado a exames laboratoriais, como amilase, lipase, TGO, TGP, bilirrubinas, fosfatase e gama-GT, hemograma contendo eletrólitos, e triglicéridos. Os exames de imagem seria para tentar diagnosticar a etiologia. Então, seria ultrassom, tomografia de abdômen para avaliar a pancreatite ou até mesmo ressonância nuclear magnética de abdômen. Os diagnósticos diferenciais incluem doenças com dor abdominal aguda, como úlcera péptica, coledocolitíase ou colangite, colecistite, perfuração, obstrução, isquemia mesentérica ou mesmo hepatite. Já para pancreatite aguda idiopática, elas são para aqueles pacientes que, após a investigação, não conseguiu determinar a etiologia. E ela, a terceira forma mais frequente de pancreatite, representa 25% dos casos. Então, é alta casuística. A taxa de recorrência também é alta, de 25%. Antigamente, a microlitíase não detectada e o barro biliar, eles eram considerados como causas possíveis da pancreatite aguda idiopática. Assim, esses pacientes eram tratados com colecistectomia de rotina. Atualmente, é um desafio o diagnóstico da pancreatite aguda idiopática. O American Pancreatic Association recomenda o uso da ecoendoscopia como ferramenta na investigação etiológica e ela deve ser realizada após aqueles exames iniciais que a gente falou fossem negativos. Então, como complementação para tentar descobrir a causa da pancreatite. O objetivo do trabalho primário foi determinar o rendimento diagnóstico da ecoendoscopia para fatores etiológicos da pancreatite aguda idiopática. O objetivo secundário foi avaliar se havia alteração desse rendimento diagnóstico para os pacientes que tinham vesícula biliar e aqueles que já eram colecistectomizados. Avaliar também a diferença no rendimento diagnóstico da ecoendoscopia no primeiro episódio de pancreatite ou para aqueles pacientes que tinham pancreatite recorrente. O método, como foi? Foi feita uma revisão sistemática com meta-análise no rendimento diagnóstico da ecoendoscopia. Isso foi feito por 2 pesquisadores independentes
no período de novembro de 2019, foram excluídos pacientes menores de 18 anos, aqueles com pancreatite crônica, ou que a ecoendoscopia foi usada com outra finalidade que não para o diagnóstico etiológico da pancreatite. O resultado primário foi o rendimento diagnóstico desse método. E o resultado secundário foi o tratamento, a taxa de recorrência, a ocorrência de eventos biliares durante o acompanhamento, que foi em médio de 73 meses. Então, avaliando as bases de dados, eles elegeram 41 artigos completos. Desses 41, 19 foram excluídos. Por quê? 11 por indicação, 7 por intervenção e 1 por causa do desenho do artigo em si. Assim, foram elegíveis 22 artigos, que foram inclusos na síntese que eles avaliaram qualitativamente e quantitativamente esses trabalhos. Desses 22 estudos, eles foram 10 anos de publicação, então foi de 99 a 2019. 16 deles eram uma corte prospectiva, 2 eram um pós-hoc, que fazia uma análise comparativa entre os dois métodos, 3, uma corte retrospectiva e 1 era um desenho indeterminado. O acompanhamento médio desses estudos mostrou que alguns estudos não acompanharam e alguns variaram entre 73,7 meses de acompanhamento. A característica dos pacientes, então, 1.490 pacientes foram submetidos à ecoendoscopia para tentar diagnosticar a causa da pancreatite aguda. A idade média desses pacientes foi de 22,25 anos a 53,75 anos. A maioria dos pacientes, 53%, eram homens, 47% mulheres. 49% desses pacientes tinham episódios recorrentes de pancreatite e 28% deles, quando foram fazer a ecoendoscopia, já tinham sido submetidos à colicistectomia. Então, no estudo, o diagnóstico foi a partir daquilo que a gente tinha conversado, da história familiar e pessoal, dos exames laboratoriais e do ultrassom abdominal. Os pacientes com histórico de abuso de álcool, de drogas, hipercalcemia, hipertrigliceridemia, eles foram excluídos. E nenhum dos estudos, ele realizou uma avaliação diagnóstica padrão completa, que seria com anamnese, com o exame físico e com os exames laboratoriais e de imagem. Ele fala também de uma avaliação crítica aberrante. Por quê? Porque 10 estudos apresentaram baixo risco de viés de seleção, 4 estudos tinham alto risco de viés no uso da ecoendoscopia, 10 estudos foram considerados de baixa aplicabilidade. Assim, dos 1.490 pacientes submetidos à ecoendoscopia, 874, 59%, conseguiram determinar o diagnóstico. E o diagnóstico mais prevalente era o biliar, que representou 30%, então de 429 em 1.490. 12% eram pancreatite crônica e outras etiologias incluíram pâncreas de Wiesel, ascaridíase, fibrose, pancreatite autoimune, disfunção no esfíncter de Oddi, junção pancreatobiliar anormal, coledocostele, divertículo ou aqueles que não conseguiram determinar, que eles não descreveram a causa da etiologia. 2% eram de neoplasia, que foram 45 pacientes, que incluíram IPMN, carcinoma pancreático, adenoma ampulares, um caso de câncer ampular, um de IPMN malignizado, um de adenocarcinoma gástrico invasivo, 2 que tinham suspeita de tumor neuroendócrino, uma lesão cística e uma massa pancreática. Essa tabela, ela resume todo o trabalho. Então, em relação à etiologia, ao tipo dos estudos, ao ano de publicação desses estudos, se eles eram anterior a 2019 ou após 2010, se eles eram anterior a 2009 ou posterior a 2010, os critérios diagnósticos que o trabalho usou o Rosemont para pancreatite crônica ou outros critérios, se a ecoendoscopia ela foi realizada depois dos exames standard para diagnóstico de pancreatite aguda idiopática, ou adicionais a esses exames,
se a pancreatite era o primeiro episódio ou se era recorrente, se esses pacientes continham ou não a vesícula biliar. E também se a ecoendoscopia foi feita precoce ou tardiamente. Ele avalia a proporção e a heterogeneidade, porque esses trabalhos são bem heterogêneos. Então, em relação à heterogeneidade, 82% apresentou um rendimento diagnóstico geral, 92% foram de etiologia biliar, 89% tinham um rendimento de pancreatite crônica, 84% do rendimento para ecoendoscopia após a recuperação clínica da pancreatite, e ele fala que 68% tinham um rendimento para o primeiro episódio de pancreatite e 69% para pancreatite recorrente. O que isso mostra? Que essa diferença, então uma heterogeneidade maior do que 75%, é difícil comparar esse número porque os trabalhos são bem diferentes. Quanto à intervenção, 3 estudos, eles realizaram esfincterotomia endoscópica e ou colicistectomia para aqueles pacientes que tiveram o diagnóstico de etiologia biliar. Um estudo fala sobre a esfincterotomia durante a CPRE para um paciente que apresentou coledocolitíase. E nesse mesmo estudo, em 3 pacientes que não tinham etiologia biliar, foi realizada a esfincterotomia endoscópica também. Outros tratamentos que o trabalho descreve é a reposição enzimática, a terapia endoscópica para pancreatite crônica, cirurgia com QT, radioterapia para as lesões malignas e colocação de estante pancreático. Quanto à recorrência, o que ele fala? São 7 estudos que falam sobre a recorrência. 9,2% dos pacientes com etiologia confirmada apresentaram recorrência, 35,5% dos pacientes com que a gente não conseguiu determinar a etiologia apresentou recorrência. E 6 estudos não relataram durante o acompanhamento os casos de recorrência. Assim, o rendimento diagnóstico da ecoendoscopia foi de 59%, foi semelhante para o primeiro episódio ou para os episódios recorrentes de pancreatite. A taxa de recorrência após a ecoendoscopia foi menor quando foi determinada a etiologia, então quando era etiologia biliar, porque esses pacientes foram submetidos a tratamento. E, como conclusão, a ecoendoscopia tem potencial para detectar a etiologia da pancreatite aguda e idiopática na maioria dos casos, que isso representa 59% dos casos. Isso possibilita o tratamento específico e consequente redução das taxas de recorrência, já que foi tratado. A principal etiologia foi a biliar, mas chamou a atenção que, em 2% dos casos, a etiologia era neoplásica. A heterogeneidade dos estudos dificultam a análise, assim se torna necessários estudos futuros, que é onde a gente consiga agrupar grupos mais homogêneos. As limitações do trabalho, dos estudos analisados, foram que eles não tinham uma avaliação diagnóstica completa, então eles não era padronizado o diagnóstico, não tinham dados completos quanto ao primeiro episódio ou doença recorrente para a pancreatite aguda idiopática, previamente a essa endoscopia, que esses pacientes foram submetidos, e era muito heterogêneo. É isso. Obrigada. Obrigado, Elisa. Esse trabalho é um trabalho interessante, porque e também difícil de ser preparado, né? Se você olhar bem, acho que você leu, né? Você percebe que ele também é um pouquinho confuso, né? Por quê? Porque, na verdade, é muito difícil a gente pesquisar pancreatite aguda idiopática. Eu estudo, a minha tese de mestrado foi sobre pancreatite aguda idiopática, né? Isso em 1993, né? E eu estudei 36 pacientes com ecoendoscopia radial, e pacientes que eram de pancreatite aguda idiopática, mas eu só peguei aqueles positivos, né, para confirmar a presença da microlitíase. Eu não fiz um estudo geral, né? Então eu levantei todos os casos meus que tinham dado microlitíase e que na história contavam pancreatite aguda. E esses caras foram operados. E desses, 85%, 88% tinham realmente microlitíase. E os outros, apesar da gente ver a microlitíase, não encontraram na cirurgia.
É um trabalho interessante, né, que talvez a gente pudesse até reproduzir hoje, né, porque a gente tem equipamentos melhores, mas é um trabalho que realmente que chamou bastante atenção, porque apesar da gente ver as imagens de microlitíase, nem sempre a gente tem esse diagnóstico firmado, né? Isso é um dado extremamente importante. E além de tudo, né, a pancreatite aguda idiopática, quando você vai avaliar a história geral, você percebe também que você encontra neoplasias, né? Então você encontra neoplasia de pâncreas, você encontra IPMN, você encontra lesões císticas que podem estar associadas à causa da pancreatite aguda. E também a pancreatite crônica. Então, um dos diagnósticos de pancreatite aguda idiopática é a pancreatite crônica em fase inicial, né? Que às vezes não é detectada por outros tipos de exame e nem mesmo clinicamente. Então, isso daí é um ponto também importante nessa avaliação. Eu queria abrir agora a discussão para o pessoal. Se alguém tiver algum comentário a fazer, fique bem à vontade. Surjan, que é o cirurgião, né, que eu acho que é um ponto importante. O Humberto, o Marcos, o Fábio, quem quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Celso. Oi. Bom dia a todos. Fala, Humberto, bom dia. Tudo bom? Então, eu queria fazer uma pergunta aí para você e para os demais, um pouquinho diferente na relação só à pancreatite aguda idiopática. Qual realmente a valorização que a gente dá nesses pacientes que a gente encontra microlitíase no ultrassom? Não o paciente que teve pancreatite aguda com caso de que você está investigando, que é o tema de hoje, mas no paciente que tem um quadro de dor não muito característica e não é incomum a gente encontrar microlitise da vesícula biliar. Qual é a conduta? Vocês operam esses pacientes, mandam para colicistectomia mesmo nos pacientes que não tiveram um quadro típico, seja um primeiro episódio, não estou falando nem de pancreatite recorrente, não. Então, essa seria uma questão que não é infrequente esse achado, né? da microlitise. Recentemente, aqui a gente teve um colega médico foi um achado de microlitise. Na verdade, ele fez como screening por história familiar de câncer de pâncreas, e ele é cirurgião e falou que não vai operar. Não teve nenhuma clínica de cólica biliar ou pancreatite. Então, eu queria saber a posição de vocês em relação a isso. Eu vou passar essa pergunta aí para o Surjan, né? Que é o nosso cirurgião aqui. Não sei se ele está aí ainda. Tudo bem, gente? Tudo jóia? Dois comentários só. Com relação à pancreatite aguda idiopática, realmente assim, a gente encontra esses pacientes, né? Frequentemente a gente vê esse tipo de paciente. Eu acho que o interessante desse artigo é que basicamente resume também assim as possibilidades diagnósticas que a gente tem. A única coisa que eu comento, e ultimamente eu tenho visto alguns pacientes com pancreatite aguda, é que para mim esse conceito basicamente já mudou. Para mim, os pacientes que internam com pancreatite que não tem uma causa óbvia da causa de pancreatite aguda, eu falo que o doente é idiopático na hora que ele já fez colangio-ressonância e uma ecoendoscopia. Então, para mim, esse conceito de pancreatite aguda idiopática é assim: enquanto o doente não fizer uma eco, eu não vou falar que esse doente tem uma pancreatite aguda idiopática. Praticamente nos centros em que já tem a disponibilidade desse exame, e que esse exame é bem feito e feito de uma maneira rotineira e o acesso é amplo a esse exame, hoje a gente conversa dessa forma, beleza, né? Esse daqui é um caso de pancreatite aguda idiopática, a gente já fez tudo, inclusive a ecoendoscopia não chegou a um diagnóstico. Né? Com relação à microlitise, outro dia a gente estava conversando também, né, Celso? Sim. Eu acho que assim, minha postura atualmente é explicar para o doente. A gente tem uma experiência grande de ver esses casos em que aparece a microlitíase na ecoendoscopia em pacientes que vão ser submetidos à duodenopancreatectomia.
Hoje, depois de conversar bastante com o Celso e ver a nossa experiência, é assim, se o paciente aparecer com microlitíase para mim, eu vou explicar para ele, explicar os riscos e, a princípio, minha conduta é cirúrgica. Então, assim, recentemente eu operei uma paciente que tinha microlitíase e barro biliar, mostrados só por uma colangiorressonância, não foi numa ecoendoscopia, e não tinha sido mostrado no ultrassom, que eu indiquei a cirurgia. Por causa disso, porque boa parte dos pacientes que têm pancreatite aguda tem microlitíase. Então, assim, da mesma forma que no ultrassom eu indico uma cirurgia de litíase colar, eu indico para todos os pacientes que, inclusive, são assintomáticos, a ecoendoscopia, algumas vezes a colangiorressonância mostra mais do que a ultrassonografia, mostrou para a gente uma outra forma de diagnóstico. Então, se você indica uma colestectomia no paciente que tem litíase biliar numa ultrassonografia assintomática, com a justificativa de que é uma cirurgia de baixo risco, e principalmente em equipes especializadas, e as potenciais complicações podem ser graves, eu acho que isso serve o mesmo para litíase vista em outras formas de diagnóstico. E confesso que há pouco tempo atrás a gente teve essa discussão, né, Celso? Que eu falei, pô, mas às vezes a gente faz uma duodenopancreatectomia e tinha visto microlitíase e a gente faz a colestectomia e a gente vê um líquido relativamente claro na vesícula. Da mesma forma que eu já fiz colestectomia pós-pancreatite aguda, que tinha microlitíase na ecoendoscopia, o doente nunca mais recidivou, e não é que na hora que se tira também a vesícula, você abre a vesícula e vê pedras lá dentro. E o doente tinha tido uma pancreatite aguda por microlitíase. Eu acho que a justificativa é a mesma da pedra vista numa ultrassonografia. Eu acho que foi muito bem lembrado. Eu acho que o senhor já tocou num ponto que eu acho que foi muito importante. É realmente o conceito. Eu, por exemplo, eu estudei muito microlitíase na época da minha tese. Os melhores trabalhos que relatam microlitíase vêm de origem francesa. Então, o que acontece? Respondendo agora a sua pergunta, Humberto. Eu, por exemplo, hoje estou convencido que não existe barro biliar. Existe microlitíase, que ainda não está muito bem definida. Mas na minha cabeça ela está bem definida. A microlitíase é qualquer concreção que mude o aspecto anecoico da vesícula. Então, você vai ter microlitíase, apesar da definição francesa serem cálculos menores do que meio milímetro. Meio milímetro, 0,5 milímetros. Então, na verdade, o que acontece? Esses cálculos, outros autores, os mesmos franceses, eles acham que não é de meio milímetro, e sim microscópico, ou seja, que você só veria os cristais biliares, né, os cristais de bilirrubinato de sódio e os cristais de colesterol, que são muito bem, por exemplo, nessa vesícula que o Surjan acabou de falar, se você fizesse uma análise microscópica, talvez você visse isso. E tem outros fatores que foram estudados, por exemplo, né, por patologistas franceses que mostram que a microlitíase só vai se tornar sintomática ou não dependendo do tamanho do esfíncter de Oddi, do tempo que o microcálculo permanece tentando passar pelo esfíncter de Oddi. Esses são fatores que, por exemplo, eu expliquei muito bem num trabalho que eu publiquei, que é um dos trabalhos mais lidos, né? É um trabalho de revisão, onde eu peguei todos esses trabalhos, depois que eu fiz a minha tese, né, eu peguei todos esses trabalhos franceses, que são extremamente interessantes. Esses são trabalhos da década de 60, tem trabalho da década de 50, e eles mostram que, por exemplo, a pancreatite aguda ocorre na microlitíase quando você tem um esfíncter de Oddi longo. Então, demora muito mais tempo. E outro quadro clínico é exatamente esse que você falou, Humberto. É o quadro clínico da dor abdominal do hipocôndrio direito, ou dor no hipocôndrio direito em característica. Essa ocorre quando o esfíncter de Oddi é mais curto. Você tem uma ideia, teve um autor, é até interessante, que ele mediu os esfíncteres de Oddi, né, de pacientes com pancreatite aguda que morreram, porque naquela época tinha muita gente que morria, né? Por causa disso aí. Como tem hoje, não mudou. Mas eles pegaram esses casos e fizeram essa avaliação.
E esse trabalho está publicado, é um trabalho até interessante, que vale a pena ler, porque ele dá uma outra visão sobre a etiologia dos quadros clínicos da pancreatite aguda idiopática. Agora, uma coisa que eu quero reforçar é que é exatamente isso. Pancreatite aguda idiopática hoje mudou o conceito. Eu acho que, por exemplo, esse conceito que foi usado nesse trabalho, eu nem ia falar isso, mas graças a Deus a gente tem um cirurgião aqui, então ele mostrou isso. A pancreatite aguda idiopática hoje é caracterizada só depois que você faz a ecoendoscopia. Entendeu? Isso é fundamental. Mas é que, como ele pegou trabalhos antigos, provavelmente ele usou a classificação desses trabalhos antigos. Alguém Oi? Só um comentário rápido. Perdão. Corroborando aqui. Com licença, Surjan. Corroborando aí o que você falou, eu acho que eu fiz uma vez ou duas vezes, não sei se você tem essa experiência, da gente fazer o aspirado cateterizava o colédoco e fazia centrifugação para pesquisar microcristais, como tinha vários trabalhos dizendo que isso era praticamente padrão ouro de diagnóstico de microlitise como fator. Nós temos uma tese. Nós temos uma tese na Escola Paulista de Medicina do Júlio Maria Schäble, que é da terra do Fábio Moraes aí, e que a gente fez isso na Escola Paulista de Medicina. A gente coletava bile do interior do colédoco e fazia a centrifugação e análise polarizada com microscópio de polarização para fazer o diagnóstico. Exatamente. E em cima do que você falou aí, que o Surjan também falou, da definição de pancreatite aguda idiopática, se eu não me engano, no trabalho, fala da repetição do exame de ultrassonografia abdominal pós a crise, e que em 20% dos casos a simples ultrassonografia abdominal foi conclusiva no diagnóstico. Né? Sem precisar ir para outros métodos. E semana passada eu recebi um paciente de um colega que eu não conheço, que é do Rio de Janeiro, da cidade, uma paciente jovem que fez um quadro de pancreatite aguda, um único episódio, estava no hospital público, então ela teve acesso só à ultrassonografia. E na ultrassonografia feita uma semana após o episódio, veio o diagnóstico de litise. E aí, de litise de colédoco. E mesmo assim, o colega me solicitou uma ultrassonografia endoscópica. Entendi. O paciente teve... E aí eu fiquei numa encruzilhada danada, né? De falar assim, não, vamos fazer ultrassom, que é a solicitação de um colega, eticamente, e, por outro lado, de você acreditar numa ultrassonografia abdominal que me dá o diagnóstico de colédoco-litise, já me levaria para o tratamento endoscópico com esfincterotomia. Então, assim, novamente, a gente, dentro desse conceito de que pancreatite aguda recorrente até o final da ultrassonografia endoscópica, o algoritmo de ultrassom de abdômen, tomografia, colange-pancreato-ressonância, depois ultrassonografia endoscópica, essa escala de investigação continua ou a ultrassonografia endoscópica pode bypassar determinados esses exames prévios? Não, eu acho que o que você falou é extremamente importante, Humberto. Se você tiver à mão ultrassom, por exemplo, eu, como eu tenho no consultório muitos pacientes com pancreatite aguda, né, idiopática, inclusive eu recebo esse tipo de doente, eu tenho, por exemplo, um ultrassom abdominal no meu consultório. Eu faço ultrassom abdominal dentro do consultório. Hoje, para mim, por exemplo, a ultrassonografia abdominal, e eu advogo isso já faz algum tempo, eu acho que todo médico que faz gastroenterologia, ele tem que fazer ultrassom abdominal. Ele tem que, sabe, porque faz parte. Ultrassom é um exame tão simples, tão, entre aspas, tranquilo de ser feito, principalmente para a via biliar e para a vesícula, que você tem que fazer isso. Não tem jeito. Então, isso é uma coisa que eu advogo já faz algum tempo. Eu acho que quem faz gastroenterologia tem que fazer como a exemplo dos japoneses, entende? Eu acho que o ultrassom faz parte hoje do exame de consultório e não faz parte do exame propedêutico, né, aquele que a gente conhece na maioria das vezes, né? Então, essa é a minha opinião, né? E eu acho que muita gente, principalmente os europeus principalmente os japoneses, eles concordam bastante com isso. Agora, o algoritmo é exatamente esse.
Você faz tomografia, você faz ressonância, foi negativo para a etiologia do episódio da pancreatite, você faz a ecoendoscopia. Foi negativo, você enquadra como pancreatite aguda idiopática. E sempre lembrando que quando você faz a ecoendoscopia, você consegue mesmo fazer o diagnóstico em aproximadamente 60% das vezes. E tem os pacientes que você não faz o diagnóstico e continua repetindo a pancreatite. E tem aqueles que também não repetem mais a pancreatite. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. Entendeu? Pancreatite aguda idiopática, ela tem que ser recidivante. Isso tem que ser, isso é importante. Às vezes eu vejo muito erro no diagnóstico da seguinte forma: o paciente faz um episódio de pancreatite aguda, faz a tomo, não deu nada, faz a ressonância, não deu nada, faz a ecoendoscopia, não deu nada, é classificado como pancreatite aguda idiopática. Ele teve um episódio de pancreatite aguda onde não se conseguiu a causa aparente. A pancreatite aguda idiopática, quando ele já teve 2 episódios. Esse é um outro conceito que é importante também ter em mente, tá? Esse é um outro conceito importante. Marcos, você quer falar alguma coisa? Alguma coisa. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar a Elisa pela apresentação, né? É um artigo interessante, mas é heterogêneo na sua composição, né? E essa lembrança do Celso e o Surjan de que faz parte do algoritmo ecoendoscopia para você dizer que é idiopático, né? Nem todo artigo apresenta isso, né? E uma coisa importante também que o Celso comentou é a recorrência, né? A gente vai buscar a causa para diminuir a recorrência, né? Isso é uma coisa importante, né? De lembrar, né? E outra coisa assim importante, veja que apesar de um percentual pequeno, mas é um percentual significativo de 2% de neoplasias. Uma outra coisa também que é importante, né, é que a ecoendoscopia ajuda muito a definir a pancreatite crônica. Alguns achados são importantes, né? E não necessariamente precisa fazer a punção para você dizer que a pancreatite é crônica, né? Os critérios de Rosenbaum mostram isso aí. Uma coisa relacionada com a pergunta do colega, a gente teve recentemente, Celso, uma criança de 6 anos com a pancreatite que evoluiu com pseudocisto, um quadro de sepse, né? Não foi chamado o pessoal da gastroenterologia nem da endoscopia, o cirurgião interviu, enfim. E esse paciente, depois da intervenção do cirurgião, nós fomos chamados, nós treinamos o pseudocisto, o paciente evoluiu bem, né? E tinha microlitíase, né? Né? Era uma paciente que tinha leucemia linfóide aguda e estava para entrar num programa de quimioterapia e não foi possível devido a esse quadro, né? E nós indicamos, além de drenar, colocamos um picteio, né? E além de drenar, o paciente evoluiu bem, indicamos a colecistectomia. E um achado interessante que o Celso também comentou, às vezes você, na macroscopia, não detecta o cálculo, você precisa botar na microscopia. E esse paciente não tinha, na macroscopia, cálculo, mas visivelmente, sem dúvida, ele tinha microlitíase na ecoendoscopia. Então, às vezes, você não encontra e precisa fazer o achado dos cristais na microscopia. Isso é uma coisa importante. Mas o que fica de lição é que a pancreatite aguda tem que ser investigada a fundo. A fundo. E a ecoendoscopia faz parte desse arsenal, né? Essa questão de assintomático, sintomas não específicos, como microlitíase, lembrar que talvez um terço, talvez um quarto, aí o Surjan talvez possa nos dizer, eles vão ter no futuro colecistite, eles podem ter um quadro sintomático, e na maioria das vezes, tudo bem, ele vai ter a pancreatite leve, mas num percentual pequeno pode complicar. Então, a tendência realmente é tirar essa vesícula, sem falar naqueles casos de diabético, paciente imunodeprimido, enfim, dor inespecífica. Eu acho que tem que investigar a fundo, e se tem cálculo na vesícula microlitíase assintomática, a tendência
retirar a cirurgia hoje para retirar a vesícula é uma coisa relativamente simples. É isso aí. É isso. Acho que o Surjan queria fazer um comentário. Um comentário, é rápido. É isso. Duas coisas. No paciente ainda por cima que tem uma queixa abdominal vaga de andar superior do abdômen, eu acho que essa dúvida em relação à conduta diminui mais ainda. Pegando esse exemplo, Humberto, do colega que tem microlitíase, suponha que um dia esse paciente tivesse uma pancreatite aguda. Ele já não seria uma pancreatite aguda idiopática, né? Ele seria uma pancreatite aguda biliar, porque ele já tem o diagnóstico de litíase. Se a ideia da colestectomia é justamente nos casos que são assintomáticos, a gente considerar que esses pacientes têm uma doença biliar associada à colestase, a metabolismo, ou o que quer que seja, e a ideia da colestectomia no paciente, por exemplo, que no ultrassom vê um cálculo biliar, é prevenir complicações, a gente está assumindo que um doente que tem microlitíase e faz pancreatite aguda, tem uma pancreatite aguda biliar, é o mesmo racional de indicar cirurgia. Eu já vi casos, eu acompanhei recentemente um caso de um paciente que teve uma pancreatite aguda que foi bem grave. Ele ficou um mês internado na UTI, depois a gente não indicou a colestectomia de imediato, porque ele fez um pseudocisto enorme na cabeça do pâncreas. A gente sabe que esses casos ficam muito inflamados, o acesso cirúrgico é muito difícil, e que nos exames de imagem a gente não tinha encontrado uma causa. Quando a gente foi repetir um ultrassom pouco tempo depois, esse paciente mostrou cálculo litíase vesicular no ultrassom. O que eu acho desse doente é que são doentes que têm sim, uma doença da vesícula biliar, né? São doentes que são propensos a formar microlitíase e cálculos. Quando o doente interna, faz um certo período de jejum, às vezes utiliza antibiótico, como por exemplo o Rocefin, ele só aumenta a formação dos cálculos, quer dizer, evolui nesse processo e acaba se tornando clinicamente mais fácil de identificar. Por isso que eu acho que tem alguns pacientes que depois repetem o exame de imagem e veem mais claramente essa litíase, né? Sim, Porque no próprio período que ele fez o tratamento clínico da pancreatite aguda, ressaltou os fatores que mostravam ele como um doente litiase. É isso mesmo. Bom, gente, Celso, a gente tem até um caso exatamente que o Surjan falou aí, lembro que com um mês aí, e eu lembro exatamente do depoimento dele. Ele falou assim, eu tinha cálculo, não quis tirar, com 60 anos ele foi ter uma pancreatite. O seu Maronilson. Esse caso eu não esqueço nunca mais. Então é isso mesmo. Gente, esse tema é um tema extremamente apaixonante, né? Eu acho que é uma coisa importante. Eu queria fazer uma pergunta bem rapidinha, só para terminar, porque agora me surgiu a ideia, né? Como o Marcos, uma coisa que eu acho que é importante, o Marcos falou a respeito da olhar no microscópio. Eu queria perguntar rapidamente para os dois patologistas que estão aí, o Fila e o Túlio, por que não faz um exame da bile vocês mesmos na patologia? A gente precisa pedir para fazer um outro tipo de exame. Não seria mais fácil colocar, por exemplo, no microscópio e olhar, depois de uma centrifugação do líquido da vesícula? Fila ou Túlio? Para a gente receber a vesícula fechada com o conteúdo. Mas vocês conseguiriam fazer isso com tranquilidade? Acho que não muito, porque a bile fica bem solidificada pós-formal, né? Mas você acha que, por exemplo, deveria coletar a bile num outro lugar para ver isso ou não? Eu acho que tem que ser antes de... O racional seria abrir a vesícula, fazer esse procedimento com material, com a bilha fresca, imediata, e aí colocar a vesícula aberta no formal. Isso seria melhor. Honestamente, eu nunca fiz isso. E também nunca li nada a respeito disso ser feito rotineiramente. Acho bem interessante. Não, o Marcos Clarencio me deu essa ideia. Eu acho que é um negócio extremamente interessante e um trabalho muito simples de ser feito, né? Muito simples de ser feito, né? Claro. Ô, Celso. Oi. Talvez o cálculo aparecesse macroscopicamente após essa centrifugação, tá certo? Perfeito. Agora, outra coisa... Agora, normalmente, eu acho que isso seria uma mudança de cultura, não é?
Porque a cultura hoje indica dar de presente para o paciente o cálculo, né? Não, mas quando você tem cálculo, eu acho que o problema é quando você... Eu acho que a gente tem que direcionar o estudo, por exemplo. Eu faço uma ecoendoscopia, tem microlitíase. Eu faço a eco, tem microlitíase. Aí o que a gente faz? A gente guardaria essa bile e enviaria essa bile junto. Aí é que eu já não sei. Enviaria essa bile junto para ser examinada. Mas você está falando para tentar fazer isso na hora, no momento, né? Aí fica mais difícil, aí fica realmente mais difícil. Oi, Túlio, fala. Eu acho também que o nosso microscópio não é o mais adequado. A gente precisaria usar um microscópio tipo lupa. Eu acho que seria mais interessante do que o microscópio que a gente usa habitualmente. Na época que eu fazia isso, era com um microscópio com luz polarizada. Isso, mas existe um microscópio hoje que é um microscópio tipo lupa. A luz vem de cima, a luz não precisa passar pelo objeto que precisa ser visto. Entendi. Que é o microscópio habitual que a gente usa. Perfeito. Eu acho, não sei se Fila concorda comigo, mas a gente precisaria usar esse microscópio, não o microscópio óptico tradicional que nós temos. Beleza. Oi? Acho que a luz polarizada é melhor. O que você está descrevendo, Túlio, é estereomicroscópio. De qualquer forma, eu acho que a bile precisa ser centrifugada. Não, tem que ser centrifugada. Tem que ser. De cálculo menor que 0,5 milímetro. Então, precisa centrifugar. Esse material precisaria... eu acho que a melhor indicação mesmo seria a luz polarizada. Perfeito. Acho que o Humberto quer fazer o último comentário. Vamos lá, Humberto. Alô? Celso, é Marcos. Não. Oi, Marcos, fala aí. Tá bom. Não, apenas se essa ideia surgir para um TCC ou um trabalho, pedir o residente para pegar a vesícula na sala de cirurgia e jogar um líquido, lavar e aspirar pela água destilada e mandar para microscopia. Exatamente. E o residente tem esse trabalho. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa importante. Bom, gente... Marcos, só o último comentário, mas acho que o melhor seria o próprio cirurgião aspirar a bile antes de puxar a bile da parede abdominal. Pela parede abdominal. Também. Sim, outra alternativa. Faz a aspiração e dá na mão do residente e fala assim, corre lá. Verdade. Os residentes hoje não correm mais, a gente corria muito. Exatamente. Bom, o computador que corre. Vamos passar para a segunda parte agora, que a gente ainda tem o caso do coisa. Por favor, Facundo, pode apresentar o caso clínico. Vamos lá. Bom dia a todos. Deixa que vou só expandir a minha tela aqui. Bom, prontinho. Então, bom dia a todos novamente. Meu nome é Facundo. Eu sou estagiário estrangeiro da capacitação em ecoendoscopia e endoscopia biliopancreática do Hospital 9 de Julho. E o caso clínico que trouxe para vocês hoje trata-se de um paciente de 60 anos, de sexo masculino. O paciente, na sua história, nega etilismo ou tabagismo. E ele tem como história familiar um pai que tinha como antecedente um câncer do intestino e dois irmãos, um com câncer do intestino e um outro com um câncer de orofaringe. O paciente, como motivo de exames pré-operatórios, ele ia operar uma hérnia umbilical, realizou um ultrassom abdominal com o achado de uma área irregular na topografia do vaso. O paciente, assim, na anamnese superficial, ele relatava que era sintomático. Só que após uma anamnese profunda, ele referiu uma dor abdominal intermitente, noturna e com irradiação para dores. Ele realizou uma tomografia de abdômen, onde foi evidenciada uma imagem nodular hipovascular heterogênea na cauda do pâncreas, que na tomografia media 25 por 18 milímetros. Essa lesão não apresentava extensão além do parênquima pancreático,
nem relação com estruturas vasculares. Tinha, além, como outros achados positivos, blocos linfonodais no hilo esplênico, mesenterio e tronco celíaco. Para maior estudo do paciente, foi realizada uma ressonância magnética. Também foi evidenciada uma lesão, nesse caso infiltrativa e mal delimitada, centrada no hilo esplênico, medindo dessa vez 8 por 5 centímetros. Lá na tomografia era 5 centímetros, aqui 8 por 5 centímetros. E olha também a diferença que na ressonância eles viram que a lesão infiltrava além da cauda do pâncreas o parênquima esplênico envolvendo a artéria esplênica. Também foram achados, nesse caso, nesse estudo, linfonomegalias retroperitoneais à esquerda, periaórticas e intercavoaórticas. Essas aqui são as imagens da ressonância, aqui na área da cauda do pâncreas e do hilo esplênico. Nota-se essa região aqui, essa área, essa lesão aqui, homogênea, heterogênea, desculpa. Então, o paciente foi encaminhado para o nosso setor para realizar uma ecoendoscopia e na topografia da cauda do pâncreas foi evidenciada essa área aqui que a gente pode ver, heterogênea. Pareceria que aqui tem limites precisos, mas a gente laudou como limites imprecisos. E nessa imagem aqui vemos como que engloba uma estrutura vascular. A lesão na ecoscopia media aproximadamente 4 por 3 centímetros. Em alguns cortes a gente viu a presença de alguma linfonomegalia peridicional e concluímos como um nódulo em cauda pancreática. Claro que o material a lesão foi puncionada e o material foi enviado para o estudo anatomopatológico. E o resultado do estudo anatomopatológico foi positivo para células neoplásicas, onde foram evidenciados agregados de células atípicas com arranjo discoeso com fenómenos de crushing celular, células apoptóticas inseridas em área necrótica ou com fibrose frouxa, assumindo um padrão plasmocitoide, e foi interrogada a possibilidade de condição linfoproliferativa. Claro que foi recomendado realizar o exame imunohistoquímico. O exame imunohistoquímico, eu não tenho aqui o corte histológico do exame imunohistoquímico, mas o perfil imunohistoquímico associado aos achados morfológicos corroborou o diagnóstico de linfoma no-Hodgkin de imunofenotipo B. Dentro dos marcadores que se foram feitos, o que veio positivo foi o marcador CD20. Por isso aí é que por todos esses análises, o diagnóstico final do paciente foi um linfoma no-Hodgkin imunofenotipo B. E o paciente, como proposta terapêutica, está realizando atualmente quimioterapia com R-CHOP. Bom, o que eu fiz, como para falar rápido e trazer algumas, lembrar um pouco a respeito dos linfomas, temos os linfomas Hodgkin e os no-Hodgkin. Os linfomas Hodgkin são caracterizados pela presença de células de Rett-Steinberg, mesmo assim elas não são pacognomônicas. Os linfomas Hodgkin, geralmente, eles estão localizados apenas em um grupo ganglionar axial, cervical, mediastínico ou paraórtico. Eles se disseminam por contiguidade, normalmente ou geralmente não afetam os gânglios mesentéricos ou os gânglios do anel do Baudeyer e tem apresentação extraganglionar infrequente, além de ter um melhor pronóstico. Por outro lado, o linfoma no-Hodgkin, as células dependem do subtipo do linfoma, tem afetação frequente de múltiplos gânglios periféricos. O linfoma no-Hodgkin se dissemina, mas não por contiguidade. Tem afetação frequente dos gânglios, dos linfonodos do anel do Baudeyer e dos gânglios mesentéricos. Tem apresentação extraganglionar habitual e tem um pronóstico pior na maioria dos casos. Lembrando que esse paciente era um linfoma no-Hodgkin e de tipo de células B. Dentro dos linfomas no-Hodgkin,
temos subtipos e os subtipos podem ser de precursores linfóides, de células B maduras ou de células T maduras. No caso do nosso paciente, foi um linfoma de células grandes B. É por isso que também trouxe um caso clínico relacionado, um artigo relacionado ao caso clínico, onde os autores apresentaram o papel da ecoendoscopia com punção no diagnóstico dos linfomas de pâncreas. Mas, claramente, qual é o primeiro passo a saber? Temos que saber o critério de definição de linfoma pancreático primário. Para que seja um linfoma pancreático primário, é muito importante ter em conta esses itens aqui. Tem que ser uma massa pancreática dominante, sem evidência de linfadenopatia localizada ou generalizada, sem envolvimento hepático ou esplênico e com contagem normal de leucócitos no sangue. Pensando nisso, nosso paciente era ou foi um linfoma pancreático secundário, porque tinha cometimento de estruturas linfonodais. Por essa definição tão estricta de linfoma pancreático primário, o linfoma pancreático mais comum é o secundário. Tendo em conta que o linfoma primário é muito raro. E olha aqui, 0,5% do total dos tumores pancreáticos é o linfoma primário de pâncreas. Temos que saber que dentro dos linfomas primários pancreáticos, o mais comum é o linfoma no Hodgkin. E dentro dos linfomas no Hodgkin, o mais comum são os de células B. Bom, os pacientes apresentaram a casuística deles de 10 anos. E olha, em 10 anos tiveram 9 casos de linfoma pancreático, 4 dos quais foram linfomas primários e 5 secundários. Dos pacientes que tinham linfomas secundários, algumas das cadeias acometidas foram, por exemplo, a cadeia paraórtica, a supracavicular, a paraespinal, entre outras. Nessa tabela aqui, vemos os dados dos 9 pacientes, como eu falei. Para falar da idade, por exemplo, teve uma média de 40 anos, com um range de 10 a 70 anos aproximadamente. Na casuística dos autores, dos 9 pacientes, 5 foram de sexo masculino e 4 de sexo feminino, uma leve maior incidência de sexo masculino. A localização foi, na maioria dos casos, na cabeça do pâncreas. Mas, por exemplo, teve um caso onde pareceria ser que o pâncreas estava cometido difusamente pela lesão, pela doença, e um outro caso onde estavam acometidos apenas todos os linfonodos peripancreáticos. Já passando na parte citológica ou histológica, vemos que, para os senhores saber, todos os linfomas pancreáticos, para lembrar, os 4 dos 9 linfomas pancreáticos que teve, os 4 foram linfoma, esse aqui, linfoma difuso de grandes células B. Já nos linfomas secundários, 2 foram linfomas difusos de células B, 2 tiveram linfoma clássico de Hodgkin e um linfoma periférico de células T. Essa aqui é uma imagem dos autores, que uma imagem ecoendoscópica de uma massa pancreática na cabeça do pâncreas, que eles com ecoestrutura homogênea e medindo aproximadamente 4 centímetros. E aqui temos alguns cortes histológicos. Nesse caso, temos cortes histológicos de um dos pacientes com linfoma difuso de grandes células B. Vemos, por exemplo, na figura A, aqui se eu tenho algum erro, peço para os anatomopatologistas me ajudar, algumas lâminas de grandes células linfóides atípicas, nessa figura A, ou mesmo as mesmas células na corte da figura B, com núcleos vesiculares e proeminentes nucleolos, e já passando aqui no corte D, por exemplo, aqui a tinção do marcador imunohistoquímico, que nesse caso foi o CD20 positivo, igual que o paciente que eu apresentei. Aqui no E, vemos já o KI67, que nesse caso foi de acima de 60%. Agora vou passar, esses cortes histológicos aqui são daqueles pacientes, de um dos 2 pacientes que teve um linfoma clássico de Hodgkin.
Nesse corte aqui, no corte A, vemos as características células atípicas de Rett-Steinberg e na corte B, vemos as mesmas células, só que nesse caso na tinção de Papao Nicolau. Na figura D e na figura E, vemos os marcadores positivos imunohistoquímicos que teve esse paciente. Na figura D, o CD30 e na figura E, o CD15. Então, quais são os pontos positivos que é o que temos que lembrar a respeito do linfoma pancreático? É claramente sabido que o adenocarcinoma é a neoplasia maligna pancreática mais comum. E os neuroendócrinos, os tumores neuroendócrinos pancreáticos e os linfomas continuam sendo desafios diagnósticos para clínicos e histopatologistas. Distinguir linfoma de adenocarcinoma é difícil e depende muito da equipe médica. Isso é importante, uma vez que o tratamento é bem diferente, lógico. Cirurgia para adenocarcinoma e quimio-radioterapia para linfoma. A ecoendoscopia com punção é uma ferramenta importante, uma vez que a radiologia convencional para a radiologia convencional ainda é muito difícil fazer o diagnóstico de linfoma. E claro, é preciso e necessário uma boa equipe gastroenterológica e citopatologista. Alguns dos recursos necessários para os histopatologistas e citopatologistas são a imunofenotipagem, tanto por imunoperoxidase ou por citometria de fluxo, e, claro, a imunohistoquímica. É muito importante saber distinguir os critérios endoscópicos de linfoma primário que eu já comentei no começo. Então, 4 pontos importantes para saber e para remarcar do linfoma pancreático. O linfoma no-Hodgkin é o mais comum. O subtipo mais comum dentro do linfoma no-Hodgkin é o linfoma difuso de grandes células B. O local mais comum acometido nessa casuística, nessa série de casos, foi a cabeça do pâncreas e, nesse caso, tem uma leve predominância pelo sexo masculino. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Facundo, pela sua aula, mostrando um caso, né, um caso raro de linfoma de pâncreas. Só para lembrar bem rapidamente, eu pelo menos conheço uns 3 ou 4 casos, mais precisamente 4 pacientes, que foram operados como se fosse adenocarcinoma de pâncreas, e 2 deles foram submetidos a uma pancreatectomia corpo-caudal, pancreatectomia subtotal, com preservação esplênica, e 2 a duodenopancreatectomia, e que na realidade tinham linfoma, né? E também, depois da ecoendoscopia, nos últimos 10 ou 15 anos, eu tive a oportunidade de ver pelo menos uns 4 ou 5 pacientes, né, com linfoma que foram detectados por ecoendoscopia. Eu acho que a ecoendoscopia, principalmente agora com as agulhas COR, conseguem fazer o diagnóstico e cai um pouco por terra, e eu queria depois ouvir o comentário do próprio Fili, do próprio Túlio, aquele jargão de que para você fazer o diagnóstico do linfoma, você não pode fazer biópsia por agulha, né? Eu acho que vagarosamente esse jargão anatomopatológico com as agulhas COR está caindo por terra. Então eu queria ouvir um pouquinho o comentário a respeito disso. Como é que faz? Os mais novos primeiro ou os mais velhos? Eu acho que vamos ouvir primeiro os mais novos, né? E deixa os mais velhos, né? Os de cabelo branco para depois. Eu queria ouvir a opinião do Túlio, que eu acho que é importante como patologista, a respeito desse ponto. Então você vai precisar definir entre os de cabelo branco e os sem cabelo. Então vamos primeiro para os sem cabelo. Tá certo. Olha, realmente é verdade isso. Hoje já mudou um pouco, inclusive em linfonodos. Hoje já se faz core biopsy de linfonodo, Exato. Que é uma coisa que no passado era, né, um sacrilégio. Mas com a imunohistoquímica e os estudos moleculares hoje, não tem mais esse sentido, né? A gente perde um pouco do estudo da morfologia dos linfomas. Obviamente, quando se tem uma biópsia de agulha e não tem um linfonodo inteiro. Mas não impede de dar diagnóstico e de conduzir o caso.
Quando eventualmente ficam algumas dúvidas, mas na grande maioria das vezes se resolve isso. Perfeito. Fila? Eu acho que o problema acaba sendo com a nossa capacidade de classificar, principalmente. Então, quando o linfoma é de grandes células, como é esse caso presente aí, você, pelo menos, numa boa parte das vezes, você consegue induzir o raciocínio esperando que a imunistoquímica classifique. Quando nós tivermos um linfoma de baixo grau, que vai acabar sendo mais frequente nos idosos, eventualmente ele é um linfoma folicular, a gente começa a ter muita dificuldade mesmo na biópsia, devido à importância da arquitetura linfonodal para esse diagnóstico. Então, eu acho que a combinação da citometria de fluxo, que é uma parte do material ir para a citometria de fluxo, isso já ajudaria muito ao início de classificação celular. Então, quando a gente estiver falando de biópsia de linfonodo, a alta positividade é para metástase, para granuloma, principalmente sarcoidose, que é um granuloma ri-tur, os linfomas de grandes células e o Hodgkin também. Nessas condições, nós vamos conseguir chegar muito próximo do diagnóstico. Este presente caso aqui, as células estavam muito descoesas, possivelmente tinha muita necrose, então só deu para induzir, embora aparecesse um possível linfoma de grandes células, no HE exclusivamente ficaria difícil. Então, a grande resolução será no linfoma anaplásico, no linfoma de grandes células, no Hodgkin, mas nós vamos ter dificuldade nos foliculares e, de uma forma geral, os linfomas de baixo grau. Então, eu acho importantíssima essa combinação com a citometria de fluxo. Perfeito. Alguém tem algum comentário a respeito desses dois casos? Desse caso? Dois comentários. Fala, Sujan. Depois o Marcos. Rapidamente. Uma é uma dica para o pessoal, para os residentes. Para vocês entenderem isso, quando você começou a apresentar o caso, a hora que você falou dos linfonodos, eu falei assim, beleza, isso é um linfoma. Façam uma coisa, acessem, pode ser na internet, aqui eu não tenho nenhuma imagem dessa comigo, coloquem um PET-CT de linfoma e vejam o que é um PET-CT de linfoma. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Então, assim, esse padrão de disseminação retroperitoneal ali na raiz do mesentério, interaortocaval, se vocês olham uma imagem de PET-CT, o resto da vida de vocês, quando vocês forem fazer uma ecoendoscopia por uma lesão pancreática que tem esse tipo de linfadenomegalia, vocês vão pensar no linfoma. As imagens são impressionantes e é sempre esse mesmo padrão. Um segundo comentário rápido, Celso. Eu já vi DPT por sarcoidose, eu já vi DPT por linfoma. Exato. É o seguinte, é muito raro essas doenças não terem alguma outra manifestação extrapancreática que não te dê um indício pré-operatório do diagnóstico. Então, assim, eu nunca vi um linfoma Hodgkin primário pancreático. Isso é muito raro. Eu já vi linfomas não Hodgkin com comprometimento pancreático secundário e outros tipos de doença autoimunológica, mas geralmente vem com outros comportamentos. É por esse motivo que você pega os trabalhos, por exemplo, da Mayo ou os protocolos da Mayo Clinic de Rochester, é difícil eles operarem um tumor de pâncreas sem uma biópsia pré. Assim, eles usam muito a ecoendoscopia e, olha, eu acho bem... É difícil você ver um cirurgião da Mayo Clinic de Rochester indicando uma duodenopancreatectomia ou uma pancreatectomia corpo caudal sem pelo menos a tentativa de diagnóstico histológico pré-operatório. Porque acontece essas coisas. Acaba operando linfoma, acaba operando sarcoidose, e são cirurgias de grande porte. A duodenopancreatectomia também é uma cirurgia que vai ter repercussões para o doente para o resto da vida. Com certeza. Então, acho que essa é a mensagem para vocês. Vejam o que é um PET-CT de um linfoma não Hodgkin. Pode colocar até que tem comprometimento pancreático. Vocês sempre vão achar esse padrão de disseminação linfonodal e sempre vocês vão se lembrar disso na hora de fazer um exame de ecoendoscopia.
E assim, eu acho que hoje em dia, sempre que possível, a gente tem que ter amostragem tecidual para evitar esse tipo de ressecção, que ou poderia ser tratada com a oncohemato ou com corticoide. Quiçá eu consiga, em todos esses meus 33 anos de medicina, fazer com que todos os cirurgiões pensem como você. O que não é fácil. Marcos, fala aí, Marcos. Cabelo branco sem cabelo, no meu caso é barba branca e sem cabelo. Falou. Marcos, fala aí. Ei, Celso, rapidinho que eu estou fazendo uma coisa errada aqui que minha filha e minha esposa detestam. Falar no celular e dirigindo. Olha bem, agora nós precisamos, Celso, marcar um jantar do Sujan, eu, você e Paulo Amaral. Nós precisamos. Porque eu insisto nessa tecla com Paulo Amaral. Ele disse que é cheiro, que é cara de adenocarcinoma. Mas, Paulo, um dia você vai errar. De 10, um dia você vai errar. Então, não, já errou, já errou. Eu já conheço o caso que ele operou e eu falo isso com ele direto, com o Paulo Amaral. Minha gente, se tem eco, vamos fazer punção se for possível. Claro. A gente teve um caso recentemente do Jorge Guedes, e o Celso sabe que Jorge Guedes é um cara bom em pâncreas. Sim, sim. E que a ressonância, feita por alguém importante, era um neuroendócrino da cauda do pâncreas. Era um neuroendócrino. E exato. a gente viu e era um baço acessório na punção. Era um baço acessório. Então, eu não tenho mais dúvida, se você tem condição de fazer, se você tem um aparelho, certo? Tem que fazer, isso dá um respaldo até do ponto de vista legal, isso é importante. Esse jantar a gente precisa marcar, não sei se vai ser na Bahia ou não sei se vai ser em São Paulo. É isso aí, Prefiro na Bahia. Com certeza. Rapidinho, já vi. É melhor um almoço que a gente come uma muqueca. Quando você fizer um curso aí, Marcos, você leva o Surjan como cirurgião. Leva o Surjan como cirurgião. Já está convidado. Eu estou morrendo de vontade de comer uma muqueca e um pirão de peixe. Nossa, estou passando uma... Rapidinho, já vi algumas pancreatés corpo-caudais por baço acessório, já vi pancreaté corpo-caudal por aneurisma de artéria esplênica, tá? Opa, esse é um outro diagnóstico que eu tenho e que eu matei o diagnóstico pela ecoendoscopia. Que eu matei o diagnóstico. Era uma lesão cística, todo mundo achava que era uma lesão cística e se tratava de um aneurisma de artéria esplênica. Não tenho só um caso, não. Acho que devo ter uns 2 casos desse tipo. Eu me lembro muito bem disso. Acredite, Celso, tem cirurgia por isso também, viu? Então, esse é o problema. Acaba indo como lesão cística. Bom, alguém tem mais algum comentário bem rápido? Vai ser o último comentário, porque a gente vai passar para o caso do Humberto, que é um caso extremamente interessante. Então, Humberto, pode descompartilhar a tela, Facundo. O Humberto vai compartilhar a tela e a gente tem mais 15 minutos aí para discutir o caso do Humberto. Acho que é um caso extremamente interessante. Pode compartilhar a tela. Você está conseguindo aí, Humberto? Entrou aí? Entrou, beleza. Pode ampliar. Esse é um caso bem interessante também, viu, gente? Esse é um caso bem interessante. Então, vamos lá. Esse é um dos casos que a gente fez, um dos primeiros casos que o Celso fez aqui em Macaé. Trata-se de uma moça de 40 anos e ela foi nos encaminhada com os achados, simplesmente por achados do ultrassom abdominal. Ultrassom pós um exame ginecológico de rotina. Ela tinha como história, como queixo, um desconforto hipogastro, não tinha febre, vômitos, anorexia, emagrecimento, icterícia e negava trauma abdominal. De história patológica pregressa, ela tinha uma apendicectomia há 6 anos e um relato de um diagnóstico de pancreatite há 18 anos, quando ela ficou internada. Não temos exames comprovatórios desse episódio. História familiar, nada de nota. E ela negava na história social o tabagismo e falava que tinha um etilismo moderado, mas que a última ingesta tinha sido há 7 anos, o que ela negava nas primeiras consultas. Eu tive que chamar o esposo e ficou uma situação tanto muito indelicada, muito constrangedora, porque o esposo falava que ela usava álcool e ela negava que usava álcool. Então, isso ficou
Você está como importante na história. No exame físico dela, tinha uma massa palpável no epigastro, no hipocôndrio esquerdo, firme e indolor. Anictérica em bom estado geral. Aqui está a tomografia abdominal. Se alguém quiser comentar. Eu acho que na tomografia aqui eu vou comentar. Vocês estão vendo uma área cística grande, tá? Que uma parede muito fina. E pelo aspecto, tanto no da direita quanto no da esquerda, o que chamava a minha atenção na época foi essa área aqui, bem embaixo, próximo do polo inferior do baço, aqui perto da coluna, não sei se vocês estão vendo, tem uma área mais hiperintensa, tá? Mas até então, você pode estar tratando como se fosse um pseudocisto, alguma coisa desse tipo, né? Nada demais. Tanto que esse paciente, né, foi indicado para a gente fazer, por causa da história de pancreatite aguda, né, era indicado para a gente, pela ecoendoscopia, para fazer uma drenagem, né, Humberto? Vou evoluir aqui. Então, aqui a outra imagem, que vocês estão vendo um importante abaulamento, vamos dizer assim, bem encostado no pâncreas. Exato. Mostra aí o pâncreas aí, Humberto. Aqui, ó, bem aqui. Toda essa área aqui. Exato. E uma lesão cística. Cisco de conteúdo homogêneo, né? Exato. E aqui está o resultado, quer dizer, o diagnóstico, né? Eu vou ser rápido aqui. E a lesão estabelece íntimo contato com a parede inferolateral da grande curvatura gástrica, com extensão laterolateral de 60 milímetros e anteposterior de 100 milímetros, estando em contato com o corpo e cauda do pâncreas. Uma lesão de 11,7 por 11,4 nos seus maiores diâmetros. O aspecto tomográfico, esse é o laudo, foi de cisto mesentérico. Esse foi o diagnóstico da tomografia. Ela tinha uma endoscopia de 2016 e 2017 que não falava absolutamente nada. Eu passei o gastroscópio nela e com a comprovação desse abaulamento da parede gástrica. Não contente com esse diagnóstico, a gente pediu uma ressonância e mostrou essa imagem, novamente a mesma imagem, de conteúdo homogêneo. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma questão, por favor. Aqui só também mostrando, né, que é uma lesão cística, né, de conteúdo homogêneo, né? Você vê nitidamente que ela não delimita septos, né? Mas realmente é uma lesão cística, parece mesmo um cisto. Um cisto bem formado, né, na região, muito mais um cisto bem formado na região da cauda do pâncreas do que um pseudocisto mesmo, né? Mas qual foi o diagnóstico da ressonância mesmo? Vamos lá. Aqui de novo a imagem, aqui de novo a colangio-ressonância normal, a colangio-pancreato-ressonância aqui normal, e o diagnóstico. Resumidamente, os aspectos de imagem não são de natureza específica, mas sugerem apresentar a lesão de natureza cística, devendo ser considerada a possibilidade de pseudocisto pancreático. Então, eu queria pedir licença ao Celso e que os residentes comentassem, diante desse diagnóstico, essa história pregressa da paciente, de internação por pancreatite aguda, uma história de alcoolismo negada no início, se eles partiriam por uma drenagem endoscópica com esse diagnóstico de pseudocisto do pâncreas. Na verdade foi exatamente isso que aconteceu, né, Humberto? Esse paciente veio para drenar. Eu acho que você deve continuar, porque a gente também não tem muito tempo, Humberto. Então, acho que você continua e toca rápido. Eu acho que vale a pena tocar para a gente depois discutir. Então, tá bom. Então, está aqui a ultrassonografia endoscópica. Celso, por favor. Então, aí vocês estão vendo uma lesão, tá? Uma lesão cística. Vocês veem que o conteúdo é espesso. Quando eu olhei essas áreas septadas, né, nodulares aqui,
aqui, vocês estão vendo à direita aqui, ó, vocês estão vendo que tem inclusive um septo. Eu fiz o diagnóstico de um cistoadenoma mucinoso, eu me lembro muito bem. Falei, isso aqui não é um pseudocisto, não tem por que drenar isso aqui tem que ir para o procedimento operatório. Mas eu confesso que o meu diagnóstico, nesse caso, foi de um cistoadenoma mucinoso, né? Cauda do pâncreas, mulher, jovem. Olha aí, ó. Olha só, olha aqui, ó. Tá vendo? Com essa área nodular aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Aqui um pequeno septo. Então, o meu diagnóstico foi de cistoadenoma mucinoso. Eu falei, ó, tem que fazer a cirurgia. É isso mesmo. Esse é o diagnóstico. Neoplasia cística mucinosa. A paciente foi encaminhada para a cirurgia por videolaparoscopia. Aqui vocês estão vendo a imagem intracavitária e a peça já. E agora eu vou pedir ao Filadélfio para comentar as imagens. Nós já tivemos bastante casos desse aí, em fila. Patológico. Se quiser, tem mais lâminas, eu posso correr para você. Fila? Podia tentar, porque essa daqui eu não tô vendo. Tá difícil. Tem mais lâmina? Bom, não sei, tá me parecendo um linfangioma. Eu sabia, filha, que você não ia falhar. Mas essas imagens estão... Desculpa, que as imagens estão muito ruins. Mas eu sabia que você... Então, continua, Humberto. Exatamente. Então, parabéns aí. Mesmo com a imagem ruim, o diagnóstico foi esse de linfangioma cístico. Exatamente. Eu acho que esse é um caso extremamente interessante. Se você puder apresentar rapidinho, eu te daria 5 minutos. Isso, então. Eu tenho três trabalhos que citam, né? Então, esse trabalho aqui cita um trabalho lá chinês que cita, nesse período de 87 a 2017, somente 12 casos em adultos de linfangioma cístico abdominal. As imagens aqui são exemplos de localização, em várias localizações na cavidade abdominal, e que nesses 12 casos, nenhum caso foi usado ultrassom endoscópico. Eles acompanharam os pacientes, acharam que tinha um crescimento de 1,6 centímetros ao ano e que o tratamento seria cirúrgico, com aspiração e a esclerose daria recidiva, mais simples, somente 12 casos de acompanhamento desse trabalho de linfangioma cístico abdominal. Aqui é um exemplo do linfangioma na região mesentérica e uma comparação de trabalhos, 12 casos desse trabalho chinês, um trabalho francês com 9 e um da Tunísia com 20 casos. E a maioria eram de reto peritônio, todos eles, os três referências, em segundo mesentérico, dos linfangiomas císticos abdominais. Então, são poucos casos relatados, né, dentro do que a gente conseguiu ver. E mais raro ainda é o linfangioma cístico do pâncreas. Então, esse caso não ficou como diagnóstico de linfangioma cístico pancreático, ficou peripancreático. Aqui nós temos a maioria dos linfangiomas são achados em pacientes pediátricos. Aqueles 3 trabalhos que eu mostrei foram em pacientes adultos. E a maioria dos locais não é abdominal, né? Sendo que do pâncreas mais raro ainda. Então, na histologia são cistos múltiplos com paredes finas e ectasia dos vasos linfáticos, e eles ainda classificam como 3 subtipos, sendo o pancreático tendo o subtipo cístico e o cavernoso. Bom, a proposta desses autores aqui seria um ultrassom. Foi o único trabalho
que propôs ultrassom com punção com a histologia e imunohistoquímica pré-operatoriamente. Queria depois que o Celso comentasse. Aqui, nesse caso, nessa revisão de 2018, foi uma revisão, nos encontraram 29 casos somente de linfangioma cístico do pâncreas, não só abdominal, do pâncreas. 29 casos, com menos da metade na cabeça do pâncreas e o resto distribuído no corpo e cauda. Foi descrito o linfangioma cístico do pâncreas em 1913, como uma lesão cística multiloculada, com finas septações, sem conexão com o ducto pancreático principal. Então, aquele caso, né, esse caso discutido aqui, poderia entrar perfeitamente nesse diagnóstico diferencial. Encontrei um caso, um trabalho, né, na verdade, um relato de caso de linfangioma cístico do pâncreas confundido com neoplasia cística do pâncreas, exatamente como foi o nosso caso aqui. E aqui ele dá alguns diagnósticos diferenciais, pseudocisto, cisto hidático, cisto seroso, cisto mucinoso, IPMN, cisto congênito e até carcinoma. Então, é isso. Na verdade, eu acho que é para corroborar mais a questão da ecoendoscopia, e eu queria ouvir do Celso assim, da questão da punção. Quer dizer, nesse caso nosso aí, estava tão característico como neoplasia mucinosa que não foi feita a punção, né? Foi feita encaminhamento à cirurgia. Isso é importante, né? Eu, por exemplo, hoje em dia não tenho mais funcionado lesões císticas que, para mim, me parecem muito lesão cística neoplásica, como, por exemplo, cistadenoma mucinoso. E essa paciente tinha uma característica muito importante, então eu indiquei diretamente o procedimento operatório mesmo. E eu acho que esse tipo de paciente tem que ser operado mesmo. Acho que não tem que ficar fazendo punção, não tem que ficar fazendo absolutamente... Nós tivemos agora até um caso recente, né, que o Surjan participou do procedimento operatório, que era um cisto broncogênico, né? E é mais ou menos como esse caso do linfangioma. São pacientes que realmente, uma lesão cística como essa... Não tem por que a gente fazer uma punção, levar infecção, levar morbidade, né? Eu acho que são casos que, se tem sintomatologia como essa paciente, tem que ser operado. Eu queria ouvir algum comentário, se o Surjan está aí, se ele quer fazer algum comentário. Oi, Celso. Oi. Rapidamente, engraçado, né? Quando estava apresentando o caso, eu lembrei desses dois diagnósticos. Do cisto broncogênico, porque a gente teve um caso recente, e do linfangioma cístico, porque tinha uma imagem na ressonância que você vê o pâncreas afastado para baixo, parecendo que tem um certo grau de clivagem ali, ou um mínimo grau de clivagem, e formando um C em volta da lesão. Sim, henatomo. Aí, esse, tá vendo? Ó? Como o pâncreas forma um C ao redor da lesão, nessa hora, é óbvio, né? Tipo, eu não vi todos os anos, mas bateu na minha cabeça assim, pô, pode ser algo cístico reto peritoneal. Mas uma coisa importante, Rodrigo, você vê que a tomografia nesses casos, isso é uma coisa que eu gostaria de dizer. Lesões císticas grandes, o melhor é você fazer a tomografia. Por quê? Porque a ressonância pode dar o diagnóstico errôneo. E foi o que aconteceu nesse caso. A ressonância deu um diagnóstico de pseudocisto, que é uma lesão muito diferente. Isso é importante, viu? Isso é importante. Eu nunca tinha pensado nisso, dessa forma também. Mas confesso que é isso. O exame de imagem que me chamou a atenção foi esta imagem da tomografia. Essa imagem mostra muito bem que a lesão não é do pâncreas. Essa imagem mostra que a ressonância, lesão... o que você comentou, que aqui, como tinha aquela área de maior densidade embaixo, é assim, eu vi essa imagem e falei assim, essa lesão é extrapancreática. Aí mostrou a ressonância, eu falei, pô, será que está conectado aqui nessa parte inferior no pâncreas? Exato. A ressonância só trouxe dúvida, né, nesse caso. Ô, Celso. Oi. Ô, Celso. Celso Surjan, eu confesso que antes da gente iniciar aqui a ultrassonografia endoscópica, eu já estava com o material na mão para drenar essa paciente. Sei disso. Eu ia fazer uma drenagem de acordo com o que eu conversei com o radiologista,
sobre o diagnóstico da ressonância, e como em outros casos que a gente já drenou de pseudocisto do pâncreas, a gente conversa e tal, vê alguns detalhes, e eu estava pronto para drenar. Mas tinha aquela pulguinha atrás da orelha, né? Aquela duvidazinha que tinha alguma coisa pela história da paciente, que negava uso de álcool há 7 anos, enfim. Mas confesso que a gente estava pronto para drenar. Perfeito. Então, é isso. Acho que é um caso extremamente interessante. O nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Acho que muito obrigado pelo caso, Humberto. E esse caso suscitou, ontem mesmo eu fiz um levantamento de todos os casos de linfangioma de pâncreas que eu tenho, né, diagnosticados por ecoendoscopia, quer seja com biópsia ou sem biópsia, e nós temos 10 casos de linfangioma, Humberto. Acho que valeria a pena a gente fazer uma publicação a respeito disso, porque eu acho que baseado nessa história, eu vou pedir aí para alguns alunos que eu tenho aí, que eu tenho orientado, para eles fazerem isso. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Gente, eu vou me despedindo aí de vocês. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado bastante a reunião e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço a todos aí. Um abraço. Bom dia, gente. Obrigado, Celso. Tchau, tchau. Obrigado.